Que música é essa? Havaí? Aula sobre Havaí? Não, galera. Essa aula é sobre Grécia Antiga. Essa camisa é porque eu queria estar de férias, galera. Mas como querer não é poder, vamos nós ao nosso vídeo. E aí, peãozada? Eu sou o Adir, sou professor de História e esse aqui é o Segunda História. E a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, mas não necessariamente sobre o Império Grego. A gente vai falar mais sobre a rotina dos gregos, que eu acho que é uma aula que vai acrescentar mais para vocês. A Grécia surgiu mais ou menos há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos antes de Cristo. Mas ela vai se formar como civilização mesmo apenas há 1.000 anos antes de Cristo nascer, há mais ou menos 3.000 anos atrás. A importância dos gregos para a história da civilização ocidental é evidente. Seria chover no molhado eu falar isso aqui com vocês. Os gregos formaram uma grande civilização, com grandes pensadores e grandes políticos, e praticamente grande parte do pensamento moderno deriva deles. Mas os gregos formaram uma civilização super interessante, que vale a pena a gente abordar alguns casos. Não se esqueça então de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vamos então falar sobre os gregos, galera. Os gregos formaram uma civilização onde hoje é mais ou menos a Grécia. É isso mesmo, os gregos estão exatamente no mesmo lugar até hoje. Obviamente, antigamente esse império se tornou muito maior. Eles começaram ali como aldeões, criavam as suas azeitonas e plantavam suas cabras. Não, melhor, plantavam as suas cabras e colhiam essas azeitonas, azeitonavam as suas cabras. Ah, vocês entenderam, né? Vamos lá então, galera. Os gregos formaram uma coisa que nós conhecemos como cidade. Eles chamavam isso de polis. Nos filmes, nos livros, nas histórias infantis, as polis, as cidades, são suntuosas, com grandes pilastras, tudo limpinho, muito bonitinho. Mas a realidade não era essa. Os gregos eram sujos, cara, eles eram verdadeiros porcos. Os antigos gregos, né, cara? Os de hoje eu não sei, nunca fui na Grécia, mas eu acredito que não. O que eles faziam então que representava essa sujeira toda? Não existia banheiro nas casas. Eles faziam as suas necessidades nas ruas. Por conta disso, as ruas eram mal cheirosas. Os gregos faziam cocô onde dava na telha. Havia apenas uma regra: os homens não poderiam urinar de frente para o sol. É isso mesmo. A única regra que existia é essa. Sabe por quê? Porque eles diziam que os deuses não poderiam ver eles urinando, então eles viravam sempre de costa para o sol neste momento. Como não havia banheiros em casa, haviam locais de banhos coletivos, onde eles se juntavam. Geralmente, essa aglomeração era de homens, então a nudez não era um tabu para os gregos, como é para nós na sociedade moderna. A gente estuda a Grécia, lá na quinta série, no primeiro ano, como se ele fosse um país, né, uma sociedade unificada. Mas isso não é fato. Eu sempre falo para os meus alunos que a Grécia, propriamente dita, não existia. O que eles me perguntam? Eles falam, professor, então o que existe? Existe um conjunto de cidades, estados, que formam o que nós chamamos de Grécia. Inclusive, galera, nem os próprios gregos se chamavam de gregos. Eles eram conhecidos como helenos. E a sua civilização era conhecida como Hélade. Da onde surgiu o termo grego, então? Quem chamou os gregos de gregos foram os romanos. Como a gente copiou os romanos, a gente chama os gregos de gregos. Mas lembrando que eles se auto-intitulavam helenos. Vale lembrar que heleno significa reluzentes. Eles se achavam a última purpurina do carnaval. Eu falo isso, gente, que provavelmente as origens do carnaval vêm da Grécia ou daquela região onde eles estavam inseridos. Resumindo, a Grécia não era necessariamente um país. Eles eram divididos em cidades e estados. A Grécia inventou as cidades como nós conhecemos. Vira e mexe, algum aluno me pergunta sobre esse assunto. Ah, professor, quer dizer que foram os gregos que inventaram as cidades? Não, galera, não foram os gregos que inventaram as cidades. Outras civilizações já tinham a estrutura de cidade, mas eram uma espécie de fortificações. Os gregos não, eles faziam a cidade aberta. As cidades gregas eram divididas regionalmente em 3 partes. A Acrópole, que é a parte mais alta, é lá que moravam os governantes. Isso é simbólico para os gregos. Os governantes estão na parte alta, enquanto os governados estão na parte baixa. Esses governantes queriam estar mais próximos dos deuses. A Ágora, a parte plana, era na Ágora que as coisas aconteciam, galera. Lá as pessoas se encontravam. Foi nesse contexto, então, galera, que surgiu uma figura conhecida como Sócrates, já citado pelo professor Kelvin em outros vídeos. Lembrando vocês que Ágora significa praça pública. Para entender melhor, a Ágora é tipo uma rede social. É lá que os debates aconteciam. A última divisão das cidades é o porto. Porto é o que, gente? Porto, onde os barcos atracavam, levando pessoas e mercadorias. Uma outra curiosidade sobre os gregos é que eles praticavam a pederastia. E o que é pederastia? Quando uma pessoa mais velha se relaciona com uma pessoa bem mais jovem. A pederastia era algo comum entre os gregos. Mas quando eu falo que ela era comum entre os gregos, não quer dizer que todos os gregos praticavam a pederastia. Isso acontecia mais na elite, na aristocracia, quando as pessoas tinham tempo para se encontrar e conversar sobre vários temas, ali eles se relacionavam. Então a pederastia pode ser também pedofilia em alguns casos.
A pederastia, que é uma característica da homossexualidade grega, não deve ser confundido com a homossexualidade que ocorre atualmente. Entre os gregos havia um outro parâmetro. Os gregos, eles odiavam as mulheres e por isso se relacionavam uns com os outros. Para eles, o homem era a perfeição divina e a mulher tinha sido um erro dos deuses. Por isso que o prazer tinha que ser procurado entre eles mesmos. Além da pederastia, os gregos também eram, obviamente, altamente machistas. Para que serviam as mulheres, então? Os gregos antigos acreditavam que a mulher era um mal necessário. Só servia para procriar, então eles mantinham a mulher. Gente, vou explicar melhor. Quando uma mulher grega se casava, era cobrado um dote. Quando ela ia embora com o marido, para a família dela, isso era um sinal de boa sorte. Já para a família dele, era um sinal de azar. Levar uma mulher para casa nem sempre era uma boa ideia, mas como era um mal necessário, eles faziam isso porque precisavam procriar. A mulher era vista então como um receptáculo da vontade do homem. As mulheres gregas ficavam escondidas geralmente, trancadas nos seus quartos e nas suas cozinhas. Elas só poderiam sair acompanhadas dos maridos ou então da mãe ou da irmã. Elas nunca trafegavam nas ruas sozinhas. Outra coisa que acontecia na Grécia é a maneira como eles enxergavam o trabalho. Para a elite grega, trabalho era uma coisa de escravos. Então as pessoas ricas, elas geralmente não trabalhavam. O ócio era um privilégio dos ricos na Grécia. Uma coisa que eu sempre falo pelos meus alunos. O grego, a elite, o filósofo, ele tinha tempo. Por que ele tinha tempo? Alguém estava trabalhando para ele. E quem estava trabalhando para ele? Geralmente um escravo. A escravidão era uma característica do povo grego. Praticamente quase toda a família grega tinha um escravo. Pelo menos um escravo eles tinham. E os mais ricos tinham vários. A escravidão era generalizada na Grécia. Vale frisar, gente, que a escravidão que existia na Grécia, ela era muito diferente da escravidão que ocorreu no Brasil no período colonial. Os gregos escravizavam qualquer um que fosse considerado inimigo. Às vezes eles escravizavam até os amigos, eles não se importavam com isso, desde que essa escravidão fosse por dívidas. Já no Brasil, a escravidão era racial e ela era muito mais perversa e provocativa. Havia então dois tipos de escravidão na Grécia. A escravidão por dívidas e a escravidão por conquista de guerra. Vou explicar. A escravidão por dívidas ocorria quando um pequeno proprietário, às vezes pegava semente de algum senhor, não podia pagar e se tornava escravo. Essa escravidão geralmente durava 10 anos. A escravidão por conquista de guerra é óbvia, né? Os gregos atacavam outros povos e esses se tornavam escravos, sem tempo determinado. A escravidão na Grécia não leva em conta questões raciais ou étnicas. Qualquer um que fosse inimigo poderia se tornar escravo naquela civilização. A vida da mulher na Grécia não era nada fácil, mais especificamente em Atenas. A mulher sofria muito, ficava trancada. Até que em Esparta a mulher tinha um tratamento um pouco melhor. Mas havia também alguns gracejos que os gregos gostavam de fazer. Por exemplo, quando o homem grego queria cortejar uma mulher, ele jogava uma maçã para ela. Imagina se essa tá a cabeça de alguém, né? É uma loucura. Mas era um comportamento grego. Sendo assim, a maçã se tornou um importante símbolo de conquista no mundo antigo. Chegar em casa, eu vou jogar uma maçã para minha esposa. Será que ela vai entender? Um outro ponto importantíssimo na história da Grécia é a educação. Os gregos se preocupavam muito com isso. Só que há duas diferenças básicas. Enquanto em Esparta, uma cidade grega que dava muita importância à guerra, as crianças desde sempre recebiam educação voltada para a guerra, em Atenas eles tinham outras preocupações. Eles filosofavam, pensavam a origem da vida, da água, da terra, do mar, dos elementos. Eles tinham essa preocupação com os conhecimentos teóricos. Já os espartanos, o conhecimento deles era a ação. Em Esparta, a criança entrava nessa escola de guerra com mais ou menos 7 anos de idade. Lá ele ficava até os 18 anos e nesse tempo ele não via a sua família. Com 18 anos ele terminava essa educação voltada para a guerra e se formava. Que formatura era essa? Ele tinha que sair e capturar alguém com as mãos livres. Assim, trazendo um escravo no seu ombro, ele entregava ao seu mestre, aí ele estaria formado. Formado para quê, gente? Para ser um guerreiro. Em Atenas era um pouco diferente. Tinha os filósofos, as aulas eram dadas em praça pública, como vocês já viram nas aulas do Kelvin. Alguns alunos me perguntam, professor, isso quer dizer que em Atenas não tinha guerra? Afinal, eles eram pederastas e não se preocupavam tanto em treinar lutas. Sim, em Atenas tinha guerra, e Atenas, inclusive, vai ser muito forte nesse quesito. Mas a educação deles tinha outros objetivos além desse. Esparta e Atenas guardaram suas diferenças, e isso é uma grande característica da civilização grega. Os atenienses, eles criaram um regime de governo chamado de democracia, ou governo do povo. Mas a gente deve lembrar que a democracia grega, ela é diferente da democracia que nós temos atualmente. Qual é a diferença então? A diferença está no cidadão, quem pode ser ou não. Falando politicamente, cidadão é aquele que tem direito ao voto. No Brasil, a democracia ela é universalizada. A democracia grega era uma democracia elitista e não tinha participação de todo mundo. Apenas uma pequena elite que poderia fazer isso. Em torno de 7 a
8% da população. Isso implica em dizer que na Grécia, apenas uma parte dos militares e comerciantes endinheirados que poderiam participar das assembleias. E a assembleia é o ponto mais importante da democracia grega. É na assembleia que eram eleitos os líderes. Então na Grécia havia eleição, só que ao invés de eles usarem cédulas de papel, como a gente usava antigamente, eles usavam pequenos cacos de cerâmica, onde eles escreviam o nome da pessoa que eles queriam eleger. Todas as pessoas que eram contrárias à democracia na Grécia sofriam uma pena chamada de ostracismo. E o que é ostracismo? Ostracismo é o exílio. Eles seriam mandados embora de Atenas e só poderiam voltar 10 anos depois. Por que se chama ostracismo? Lembra que eu comentei com vocês que eles voltavam em uma espécie de cuia de cerâmica? Essa cuia imitava uma ostra, daí o nome ostracismo. Como vocês viram, a vida na Grécia não era tão fácil assim como a gente imaginava. Haviam muitas coisas importantes, muitas curiosidades, mas também tinham muitas bizarrices que às vezes a gente tem que deixar de lado. Bem, galera, se vocês gostaram da aula, comente aí embaixo, dê sugestões, fale de outras curiosidades. Não se esqueça então de se inscrever, curtir e compartilhar para que o conhecimento, uma coisa tão importante na civilização grega, chegue a mais pessoas. Valeu, peãozada, um beijo!